Olá, boa noite! Muito boa noite, já tem muita gente aqui. Que felicidade receber todos vocês aqui para mais uma noite e ver o quanto vocês estão comprometidos, né? Isso é incrível. Realmente é o nosso objetivo ter aqui pessoas comprometidas e o melhor é que esse compromisso ele só vai fazer bem para você, não é mesmo? Então, gente, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Quero saber do pessoal que está aqui, quem esteve com a gente ontem. Me conta aí. Quem que estava aqui ontem, o que vocês acharam da aula? Se é a primeira vez que você está aqui, me conta aí, vamos tirar esse tempinho para a gente já ir aprofundando aqui essa relação, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Olá, Fátima! Ingrid Vasconcelos, olá! Regina, boa tarde! Quem está aí do Brasil, me coloca aí para mim qual a cidade que você está falando. Saudades do meu país, gente. Que saudade. Ana, Glicimar, Margarida, boa noite. Danara, boa noite. Bem animada, né, Danara? Vamos animar, gente. Tereza, muita gente aqui esteve com a gente ontem. E quem está aqui hoje na primeira aula e não assistiu a aula de ontem, corre lá que ainda dá para você assistir. Porque foi maravilhoso, né, gente? Coloca aí também o que vocês acharam, se deu para vocês assim captarem alguma informação importante que vocês tinham dificuldade. Vamos contando aí. Como é que está o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo ver a gente? Tem muita gente nova aqui que não conseguiu ver ontem. Mas... então olha só, gente. Aí mesmo, quando vocês finalizarem a aula de hoje, vocês correm lá e conseguem assistir, tá? Porque eu sei que para o Brasil a gente tem aí uma diferença grande de horário. Então, geralmente vocês vão assistir depois, né? Mas não se preocupa que dá tempo de você assistir. E outra, deixa eu só combinar uma coisa aqui com vocês. O material a gente vai entregar sempre no dia a seguir, justamente por isso, porque acaba muito tarde e lá no Brasil, quando amanhece aqui, ainda é muito cedo. Então, para vocês não estarem recebendo notificação muito cedo, a gente vai mandar mais para o final da manhã daqui de Portugal, tá bom? Combinado? Porque aí vocês descansam e aí no outro dia já vão receber todo o conteúdo. Vamos deixar o like, né, Fabi? Por favor, gente. Olha só, vem toda produzida aqui, toda de tatusca. Que tal, minha farda? O que vocês acham? Fui até no salão, gente. Fui fazer a trança aqui, ó. Tudo isso para receber você. Eu sou de Manaus, Amazonas, a terra do tambaqui, do açaí, das melhores... Não posso falar as melhores comidas, porque tem outras regiões que têm comidas deliciosas também, né?
Mas tem comidas que só existem lá, gente. O pirarucu de casaca. Nossa, ó. Quem nunca foi a Manaus tem que ir, viu? Encontro das Águas, o maior rio do mundo, né? No Amazonas. Obrigada, Ingrid. Tem gente de Manaus aqui. A Ingrid é de Manaus. Fabi, obrigada. E olha, deixa eu contar para vocês, hein? A gente conseguiu vários cupons de desconto. Então, vocês já vão se organizando. E assim que quem entrar na turma com a gente já vai ter condições especiais aí para investir em materiais nessas lojas nossas que são parceiros. Então, ó, no último dia eu vou estar liberando para vocês lá nos grupos, tá? Como a gente já fez da outra vez. Ana Lúcia, minha filha mora em Manaus. Ai, que bom, Ana Lúcia, olha aí. Terra maravilhosa, né? Quente, gente, é quente, viu? Então, assim, para vocês verem, eu trabalhava com bolo lá. E dá super certo, né? Independente do lugar que a gente esteja. E lá, na época, eu trabalhava só com chantilly. E dá certo, né? Legal, gente, que bom. E aí vocês colocaram para mim o que foi que chamou mais a atenção de vocês ontem? Qual foi assim a descoberta do que a gente falou ontem que vocês acharam assim, uau, como que eu nunca pensei nisso? Nossa, eu não sabia disso. Teve alguma coisa assim que vocês perceberam na aula de ontem? Quem estava aqui na aula de ontem? O nosso norte é maravilhoso mesmo. O Brasil é maravilhoso. Portugal é incrível também, mas como a gente tem saudade daquelas coisas que só tem lá, e principalmente a nossa família, né? Então, assim, a gente fica sempre com essa vontade de ir lá. Mas eu amo Portugal também. Hoje eu estava falando sobre isso. Sou muito feliz aqui. A ação do fermento, né? Boa noite, Márcia. Bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos. Laura, minha aluna, boa noite, Laura. Branca de Vila Nova de Gaia. Olha que legal, aqui pertinho. Somos de Braga, nós vivemos em Braga, né? Mas eu ando aí cidades afora, viu? Portugal. Ali alguém colocou sobre que a descoberta de ontem foi a ação do fermento. Ah, muito bom. Aquela parte da ação do fermento. Olha, vocês ficaram impactados. Eu nem estava pensando que iria ser tanto sobre isso. A parte do fermento com leite quente, deixar a massa no frigorífico na geladeira de um para o outro. Exatamente. Não tem forma, pode deixar, desde que você não tenha aquecido nenhum ingrediente da receita, né? A farinha, não sabia que é melhor entre 8 e 11. Exatamente. Às vezes a gente compra e não sabe qual é a composição que tem que ter, aí faz a receita não dar certo e pensou que estava tudo ok, né? Muito bom, maravilhoso. Sabe que eu estou prestando atenção aqui? Que vocês realmente estavam atentos, né? E isso também tem um motivo especial, porque vocês vão fazer o teste, né? Então, quero saber se vocês anotaram, se vocês pegaram um caderno. Quem está assistindo aí a primeira vez, né, não esteve com a gente ontem, no último dia desse evento, nós vamos ter um teste. Por quê? No dia 12, nós vamos abrir as vagas para o nosso curso, que é o Cake Academy, que é uma academia de bolos, onde você vai aprender tudo sobre bolo. Isso aqui, gente, é 1% do que você encontra dentro do curso, tá? Então, sendo assim, vocês têm que fazer um teste para serem aprovados nesse mini curso gratuito aqui, tá? Então, no último dia, vocês vão fazer um teste, né, uma prova, e aí nós vamos ter alguns sorteios muito especiais com prêmios que vocês sempre me pedem aqui, tá? E aí, as pessoas que estiverem dentro da média que a gente vai definir, vão ganhar, e forem sorteadas, vão ganhar o prêmio, tá bom? Então, já fiquem de olho, peguem o caderno, anotem tudo para vocês reverem e aí colocarem lá na prova no último dia, tá? Beleza, gente? Jale, pode explicar como é que você faz para guardar a massa enquanto não temos o forno pronto? Que já me aconteceu. E depois o bolo não cresceu. Tereza, se a sua receita
for de método espumoso, não pode fazer isso, tá? Ou seja, se você bate os ovos e o açúcar primeiro e deixa ali esperando, tá? Esse é um ponto. Eu preciso entender melhor a sua situação para poder responder de forma mais assertiva essa pergunta, tá? Mas eu já estou aqui colocando algumas situações que pode ser o motivo. Se a sua massa não for, por exemplo, geralmente massas de método direto e método cremoso dão certo, desde que você não tenha colocado nenhum ingrediente aquecido nessa receita. Porque o fermento, ele vai começar a agir quando ele entra em contato com o calor, tá? Então, outro ponto, se a sua cozinha é muito quente, ou se o clima estava muito quente, não deixa a bandeja, a forma nesse ambiente. É melhor levar para o frigorífico fechadinho, depois tira, deixa voltar para a temperatura ambiente e aí sim você mete a assar, tá? Então, os motivos para não ter dado certo são uma dessas opções, tá? Ou você estava no ambiente quente, ou você usou uma massa de método espumoso, né? Porque aí os ovos perdem a aeração e aí não funciona. Ou você usou algum ingrediente aquecido, por exemplo, uma água quente, um leite quente na receita, tá? Veja aí se você fez alguma dessas situações e depois me conta. Ou, em último caso, o seu fermento estava vencido, né? Mas aí, se a outra massa deu certo e só essa que não, então não é essa situação. Então, começa a analisar aí o que foi que aconteceu dentre esses pontos que eu te falei, tá bom? Gente, deixa eu contar para vocês aqui, para quem está chegando, tô vendo que tem muita gente nova aqui, né, hoje com a gente. Estou muito feliz. Mais um dia de aula, estou muito animada para esse dia. Então, assim, a nossa jornada, ela é um evento onde você vai aprender muito mais que receita. Quem estava com a gente ontem já percebeu uma pitadinha sobre isso. Aqui vocês não vão ver uma professora que vai incentivar vocês a copiar o que eu estou fazendo aqui, a simplesmente reproduzir uma receita, ou eu não sou alguém que vai simplesmente te passar um termo e não vai te explicar o porquê das coisas. O que eu quero despertar aqui em você é essa curiosidade de saber o porquê de cada coisa, porque assim você nunca mais vai depender de receita nenhuma e nunca mais vai depender de marcas, né? Se apegar a marcas e não saber se aquele produto realmente é bom ou não, né? Às vezes você passa tanto tempo ali usando um produto porque ele é muito famoso, mas de repente tem um outro que pode ser até mais econômico e é tão bom quanto ou melhor, né? Então aqui eu quero quebrar essas barreiras, né? Esses padrões nesse evento. É isso que vocês vão conhecer do meu trabalho, do meu método, da forma que eu trabalho e se libertar disso. Mas lembre-se que isso é só uma pitadinha do que a gente tem no nosso curso Cake Academy, tá? Lá, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês sobre a aula de ontem, por exemplo, que eu falei muito sobre os ingredientes, a gente tem um módulo, né, onde eu falo só sobre os ingredientes, detalhadamente, tá? Então, aí você consegue entender tudo e fazer as suas próprias receitas. Já pensou? Ah, eu acho que eu quero criar uma receita de bolo de café, ou, sei lá, bolo de doce de leite. Então, você percebendo essas variações de cada ingrediente, se eu tirar isso, se eu colocar aquilo, você consegue arriscar e resolver os problemas que vão aparecer na sua cozinha, né? Então, esse evento é para isso, para te libertar, né? Para te transformar na confeitaria. E ontem eu fiquei muito feliz que a maioria das pessoas foi lá no post e falou, né, que quer ser uma confeiteira de sucesso, né? Então, já estamos aqui, ó, profetizando isso, né? Pronto, o nosso evento, né? Então, são 4 aulas. Ontem nós tivemos a aula de cookie, na massa de cookie, que já está aí disponível para vocês, para quem não conseguiu ver, né? Não se preocupe, você não vai perder esse conteúdo. Hoje nós vamos aprender aqui, vou ensinar para vocês a fazer um recheio base, né? Um brigadeiro base para você saborizar de diversas formas, tá? Amanhã nós vamos fazer a montagem do bolo e eu vou te explicar
as características do creme chantininho e do buttercream, tá bom? São duas coberturas aí que você consegue trabalhar, mas você tem que entender o que cada uma oferece, quais são as características dela, para você depois escolher a que mais se adequa à sua realidade ou a que você mais gosta, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre isso. E no último dia, você vai ver essas técnicas de decoração desse bolo aqui, né? Esse daqui é um projeto. Então, nós vamos decorar, vamos fazer sobreposição de camadas, vamos fazer essas pinturas douradas, né? Eu vou falar para vocês como eu faço para chegar nesse alisamento perfeito, né? Como é fácil depois que você entende os ângulos e tudo. Então, a última aula vai ser riquíssima em detalhes para você saber fazer. Então, o curso assim, esse mini curso é um curso que você vai aprender a fazer uma massa estruturada, saborosa e com bolo bonito, né? Então é bem completo aí para quem quer despertar, né, nesse mundo da confeitaria. Maravilhoso, né, gente? Gostaram do conteúdo que eu trouxe nesse mini curso para vocês? Me conta. Conta aí para mim. Perfeito, né? Pronto, gente. Então, assim, eu já falei para vocês também que nós vamos ter o curso, o sorteio no final sobre esse curso, né? Curso não, sobre o teste, tá? Nós vamos ter o teste, por quê? Eu iniciei aqui a aula falando que eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje e de estarem comprometidos. Eu sei que muita gente não consegue assistir, que não dá por conta do horário ou alguma questão. Mas, assim, vocês que estão aqui e que eu sei que fizeram um esforço imenso para estar aqui hoje, eu gosto de valorizar, né, isso. Eu quero presentear vocês que estão aqui, além desse conhecimento de estar aqui ao vivo comigo, podendo já na hora tirar as suas dúvidas, né? A gente faz o possível para responder todo mundo. Eu sei que são muitas perguntas, mas a gente faz o máximo para tirar as suas dúvidas. E essa é uma das maiores vantagens de vocês estarem aqui. Porque, principalmente nessa época de evento, eu não consigo dar vazão aos meus directs, tá? Então, é importante que você esteja aqui para tirar essas dúvidas comigo, já na hora, né? E aí depois você aplicá-la na sua cozinha. E, além disso, o seu comprometimento, né? Eu sempre vou estar aqui retribuindo isso. Eu quero valorizar isso para você e retribuir. E é por isso que a gente vai ter, né? A partir de hoje, nós vamos ter sempre ao final da aula o nosso querido sorteio, para que você que está aqui comigo também seja recompensado e valorizado por esse comprometimento, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai ter um sorteio muito especial de um dos nossos parceiros, que já vai te ajudar aí a iniciar nessa caminhada ou até incrementar o seu trabalho, né? Dar mais valor aí para o seu trabalho, eu tenho certeza que vocês vão amar. Logo, logo, no final da aula de hoje, nós vamos revelar o que vai ser, né? Eu não vou falar agora não, né, produção? Deixa aí no suspense. Vou revelar o que vai ser e também vamos fazer o sorteio, tá bom? Beleza? Legal, né? Então, todo dia vai ter sorteio para vocês que estão aqui comprometidos, tá? Vocês merecem. Show, 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 show. Vamos lá, então? Gente, só para vocês entenderem, eu sempre estou falando aqui sobre o nosso curso, né? Mas o curso do dia 12, que abre vagas para inscrições, que é o curso completo do dia 12, a gente só vai falar mais sobre ele no último dia, tá? No último dia que vocês vão saber mais detalhes, é para a gente conseguir aqui falar também sobre o nosso conteúdo do cronograma, tá bom? Mas aí eu vou sempre passando alguma coisa, porque eu recebi também muitas mensagens, né? Já tinha gente aqui perguntando. Mas calma, tá? Vocês que estão aqui vão saber em primeira mão todas as vantagens do curso, tudo que vai ter nele. E lembrando que isso aqui que vocês estão vendo é só uma pitadinha, tá bom? Agora vamos lá começar a nossa aula de hoje? Estão animados? Hã? Contem aí, o pessoal tá chegando, a gente já tá chegando quase a 100 aqui, ao vivo.
Legal, legal. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Bora, vamos lá, vamos lá. Gente, eu tenho aqui já os ingredientes separados, né? E o que significa essa organização aqui? É o mise en place, né? Não sei se cadê a nossa francesa que não tá aí hoje, ainda não chegou, mas, né, é um termo que significa pôr em ordem, pôr no lugar. E não é apenas colocar os ingredientes aqui em ordem, não. É tudo que você vai precisar para a receita. É organizar os utensílios, é organizar a bancada. Então, o mise en place é isso, que vai te ajudar a não esquecer nenhum ingrediente, a não ter nenhum imprevisto na hora que você vai organizar aqui a preparação. Porque imagina, ontem a gente estava fazendo o bolo. Imagina que você não pesou os ingredientes antes, e aí você já misturou tudo, tá. Ah, e agora é a hora do fermento. Quando você abriu o pote do fermento, não tinha fermento. E aí? Aí você perdeu todos aqueles ingredientes, né? Querida Janine, fiquei sem perceber quanto tempo devemos colocar o forno na massa do cookie. Eu acho que eu falei ontem, são mais ou menos 40 minutos a 180 graus. Talvez eu não tenha falado o tempo, né? Mas é mais ou menos 180 graus. Como eu expliquei ontem, a temperatura, se você já assa seus bolos aí, dá uma ajustada mais ou menos para a média que você já usa e vai testando qual vai ser o melhor resultado no seu forno, porque você tem que conhecer o seu forno, tá? O meu forno eu asso geralmente a 170 graus, tá? Eu falei 180, 170 graus, tá? Então, aí, se o seu forno for mais potente, bota um pouquinho menos. Porque se ficar muito assado nas laterais, né, você pode deixar uma massa mais rígida. E aí, quando a massa assa mais lentamente, ela fica mais fofinha, tá bom? E o tempo, ele vai variar aí de 30 a 40 minutos. A partir dos 30 minutos, você já pode abrir ali o forno e verificar. Eu fico sempre, quando é uma primeira vez que eu vou fazer a receita, eu fico sempre de olho. A partir dos 25 minutos, eu já fico ali vendo como é que tá mais ou menos as características da massa. E aí depois eu abro o forno. Depois de 25 minutos, se não for uma massa com altura muito alta, né? Que é o caso da nossa, você já pode abrir o forno. Agora, quando você tem formas muito grandes e muita massa, aí espera pelo menos uns 30 minutos. Porque se você muda a temperatura quando você abre o forno, a massa pode desandar, tá bom? Explicado, resolvido a dúvida? Eu uso forno com ventilação e a resistência em cima e embaixo, porque o meu forno só tem essa opção, tá? Mas se você quiser usar só a resistência de baixo, também dá. Ok? Vamos lá, então? Vamos. Então, falando aqui sobre a organização dos materiais, vocês conseguiram perceber aí como é importante a gente fazer essa separação, até mesmo, gente, para a gente não errar uma medida. Porque quando você está na pressa, que eu já misturei, já liguei o forno e nem o fogo e nem pesei os ingredientes, você pode queimar, ou você pode errar aqui a medida, e aí o seu creme não vai sair igual como o antes, né? Então, tenham esse cuidado de organizar sua preparação para você ter aí uma melhor gestão na cozinha, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o leite condensado, já está na minha panela. Eu tenho também as natas. E as natas, gente, é importante falar para vocês, que é o creme de leite no Brasil, tá? Creme de leite no Brasil e são natas culinárias aqui em Portugal, tá bom? Eu uso as natas com 20% de teor de gordura. Aonde que eu vejo isso, Jale? Você vai ver lá do ladinho, se for na caixinha, geralmente fica ali do lado as indicações. Sempre vem escrito no rótulo tantos por cento de teor de gordura ou tantos por cento mg, tá? Por quê? Porque 20% já é quantidade suficiente para a gente fazer um bom recheio. Quando nós usamos a 35%, ela já é muito líquida e você vai demorar mais tempo para chegar ao ponto ideal.
E aí você pode ter um creme cristalizado, um creme que fica com aquela textura puxa, né? Há quem goste, mas não é o ideal. O creme tem que ser cremoso, né? Brigadeiro tem que ser cremoso, ok? Então, essa é a porcentagem de gordura ideal. Eu sei que no Brasil existe também as que tem, é mais fácil achar com 17%. Aí, se você usar essa de 17%, aí você já adiciona um pouquinho de manteiga, tá? 10 graminhas de manteiga. Em Portugal não precisa, porque nós já encontramos com facilidade as natas com 20%. Ok? Belezinha? Vamos lá, então agora eu vou misturar aqui os ingredientes antes de ligar a minha panela, tá? Na verdade, eu vou misturar apenas o creme de leite, né? As natas. Vocês veem que é uma receita com pouco ingrediente. Isso aqui, ó, o leite condensado junto com as natas, né, ou o creme de leite, já forma o meu recheio base, né? E a partir desse recheio, eu posso saborizar de diversas opções. Nós, hoje, para somar junto com a nossa massa, nós vamos saborizar também de cookie. Mas nós não vamos colocar agora, tá? E aí eu vou te mostrar por quê. Se você colocar agora, isso aqui vai dissolver tudo aqui na panela e não vai ficar tão bonito e tão saboroso, né? Quando a gente coloca depois, nós conseguimos manter mais as bolinhas, os pedaços, e aí não fica um creme totalmente de cookie, né? Ele fica ali com os pedacinhos, fica mais pintadinho, então é mais por uma questão estética e também para você notar mais a presença do Oreo que eu estou usando aqui. Mas pode ser biscoff, né? Que é aquele biscoito Lotus, que eu acho delicioso, pode ser uma opção. Inclusive, gente, lá no nosso curso, né, que eu vou falar para vocês no dia 12, a gente tem um módulo com uma variação imensa de recheios que você também pode saborizar. Por exemplo, um recheio de doce de leite, que é um recheio diferenciado. Ele não é um doce de leite, um recheio de doce de leite enjoativo, ele é bem equilibrado e você pode também saborizar ele com biscoito Lotus. Fica incrível. Foi um sucesso de vendas aqui na minha Páscoa, porque todos os recheios que tem lá, você mudando o ponto dele, você também consegue utilizar para taças, sobremesas, você consegue utilizar nos ovos de Páscoa, tá? Esse aqui que nós vamos fazer é um recheio à base de brigadeiro, né? Mas dentro do curso tem também recheios à base de creme, que aí vão mais ingredientes, que é o que a gente ensina que você pode usar no naked e também nos bolos decorados, tá? Então, isso aqui, como eu falei, é uma pincelada. Agora, eu vou primeiro misturar isso aqui. Peraí, que eu sempre fico aqui baratinada com essa placa. Ela nunca me obedece. Eu vou misturar isso aqui antes de ligar o meu fogo. Por quê? Se eu já ligar agora, ele pode empelotar, porque não está tudo bem homogêneo. E aí vai cozinhar partes do leite condensado e partes da nata, tá bom? Então, eu só ligo quando tudo estiver bem homogêneo, ok? Vamos passar para essa câmera aqui do lado, gente? Ó, aqui tá, já estão os dois ingredientes base, tá? Lá no e-book também tem as medidas, não se preocupe. Tá tudo lá. Vocês estão comentando muito sobre as natas. Não sabia que podiam ser utilizadas culinárias, sempre usadas de bater. Sim, porque a de bater, meus amores, é para bater, né? Você vai usar a de bater, a de 35, justamente para fazer o chantilly de sobremesas, né? O chantilly à base de gordura animal, não para coberturas, tá bom? Agora, se você usar as natas culinárias, vocês vão ter gordura suficiente para dar sabor e brilho para esse creme e vocês vão chegar no ponto mais rapidamente. O grande problema de você usar uma nata, um creme de leite, uma nata com 35% de gordura, de percentual de gordura, é que ela não tem um bom resultado final em relação à textura, mesmo tendo mais gordura, tá? Então tem que ser nessa faixa aí de 20%
E no Brasil, quem não encontrar de 20%, é só colocar 10 graminhas de manteiga, que é para dar mais adição de gordura e o nosso creme ficar bem brilhoso. Então, já estou te contando aí um segredinho para você ter um creme brilhoso e cremoso. Olha que legal, né? Outro detalhe, gente, eu costumo fazer... Gente, eu recebo muita mensagem, né? E muitas pessoas que me procuram para aprender os meus recheios. Porque as pessoas dizem que os meus recheios têm um brilho que elas nunca viram igual. E eu digo, gente, mas assim, o que será? Eu comecei a pensar sobre isso. O que será que faz meu creme ficar sempre brilhoso assim? E a diferença deve ser principalmente que eu uso o fouet, tá? Eu uso o fouet para além da receita, de todos esses detalhes que eu estou contando aqui para vocês, né? Que é muito importante. Mas o fouet, como a gente está aqui, ó, sempre em movimento, com esses aramezinhos, então ele vem e dá o brilho também que a nosso creme precisa. Mas assim, Jaline, eu não consigo fazer com fouet. Sempre queima, não dá certo. Tudo bem, gente. Você vai fazer com a espátula, vai fazer até chegar ao ponto. Quando você finalizar, aí você vai bater aqui, ó, alguns minutinhos com o fogo desligado com o fouet, tá? Só para deixar ele bem brilhoso e sem pelotas. Combinado? Vocês não vão deixar de ter um creme bonito por conta disso, tá? Porque muita gente queima o recheio quando faz com fouet. Mas eu já sou habituada, então eu já começo e termino meu creme com fouet. Só que ele tem que ser de silicone, tá? Ou o de inox com fouet de inox, né, amor? Ou é alumínio? Não, inox. Alumínio não pode, que vai sair o alumínio, exatamente. É isso que eu tô confundindo. Tem que ser um fouet de silicone, mas é muito difícil a gente comprar um fouet de boa qualidade de silicone. Essa é a questão que muita gente não usa por isso. Mas, fora isso aqui, vocês podem usar também um fouet de alumínio numa panela de alumínio. Não pode ser um fouet de alumínio ou de inox, gente. Não pode ser um fouet de inox numa panela de alumínio, porque senão você vai começar a cavar a panela, sair resíduo da panela, e isso faz mal à saúde sua e do seu cliente, tá bom? Tem que ser sempre inox com inox. Agora sim, que já tá homogêneo o meu creme, eu vou ligar, ok? Agora eu vou ligar e aí deixa eu... Entenderam o que eu falei até aqui? E aí, gente, eu vou deixar na temperatura média, tá? Eu nunca vou fazer um recheio na temperatura baixa, tá? Temperatura baixa, ela deixa o seu creme cristalizado, puxa-puxa, né? Fica uma bala, não fica um recheio cremoso. Então, é mais uma dica que eu tô dando de ouro para vocês, tá bom? Isabel Soares, só tem 35 ou light com 22. Você é da onde, Isabel? Qual é a sua cidade? Você é de Portugal? Me conta aí. Porque a light aqui que eu encontro, ela não tem 22, ela tem 10% aqui em Portugal. Então, eu não sei se a light que você tem é realmente 22. Será que é mesmo? A panela mexedora fica brilhoso e cremoso, com certeza, porque ela também tem esse processo mecânico contínuo, né? Então, isso daí faz toda a diferença para o nosso creme. E agora, gente, aqui, ó, é mexer lateral e centro, tá? Você tem que colocar todo o conteúdo do arame que você está usando ou da espátula aqui na panela, tá bom? Sempre nesse movimento. A Jaqueline disse que adorou essa dica, né? Então não perde, Jaqueline, nenhuma aula, porque aqui é cheio de dicas.
Mas como eu falei para vocês, né? Lá no nosso curso, gente, esse aqui é um recheio à base de brigadeiro. A gente tem um outro recheio que ele é mais suave. Inclusive tem o recheio de creme 4 leites, que é o recheio assim que eu mais vendo aqui na Jale Cakes. É um recheio que é sucesso de vendas. Todo mundo que experimenta. Imagina, eu tenho clientes de outras cidades que só pedem esse recheio. É a massa amanteigada com recheio de creme 4 leites e compota de frutos vermelhos. Porque a porcentagem da nossa compota de frutos vermelhos, ela é uma porcentagem ideal para harmonizar com todo o bolo. Porque assim, não adianta você saber fazer um bom creme, um bom recheio, mas você não sabe fazer uma boa compota. Você, de repente, exagera no açúcar e aí o resultado final não é agradável. Não é uma coisa que você vai dar uma garfada e vai querer repetir a outra. É ou não é? Cadê as minhas alunas que estão aqui ao vivo? E aí também, né, essa questão de você saber da função dos ingredientes, você consegue fazer esses ajustes e ajustar ao tipo de trabalho que você quer fazer no seu negócio, né? Ao público. Então, Jaline, eu ainda vou trabalhar com menos açúcar ainda. Aí você vai conseguir fazer essas alterações, né? A Isabel disse aqui que ela é de Portugal? Cabo Verde. Cabo Verde? Então, Isabel, é porque assim, essa eu nunca. Aqui em Portugal, a Light ela só tem 10%. Então, é uma questão de você experimentar e ver o resultado, tá? Mas é importante que ela tenha em torno aí de 20%. Beleza? Eu acredito que ela deva funcionar assim, pelo que diz na porcentagem de gordura, tá? Mas é uma questão de ver a textura dela também. Toda vez que a nata ela é muito líquida, gente, ela não traz um resultado tão eficiente para o nosso creme, tá? Quando a nata é muito líquida, a gente vai demorar muito tempo para chegar no ponto ideal. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o ponto ideal. O que mais que tem de dúvida aí, produção? Vamos selecionando, aproveitando esse tempinho aqui para a gente ir conversando sobre essas dúvidas aí que vocês têm, tá? Aproveitem, tira as dúvidas. Aproveitem, isso aqui é quase uma mentoria. Kaline, você considera fogo médio de 6 a 7? É porque depende do que é 6 a 7, né? Cada placa ela tem uma potência diferente. Por exemplo, essa daqui acho que vai até 9. Mas eu já dei aula em escolas que vai até 20. Então depende muito, né? O fogo médio aqui que eu coloco é em torno de 5, tá? Ou 4, 5. E aí eu vou ajustando. Mas vocês têm que entender uma coisa. Quanto mais recheio tiver na sua panela, maior é a potência do fogo, tá? Isso não é uma regra. Aí dentro do curso eu explico isso tudo muito detalhado para vocês entenderem essas diferenças, tá? Não é só você chegar aqui e colocar sempre fogo médio. Quanto mais creme você for fazer, mais ajuste você vai ter que fazer também na temperatura do seu fogo, tá bom? O que mais? Adoro essa panela, é linda, é mesmo, gente. Ela é linda. Ela só tem um defeito, porque eu falo mesmo. Ela tem essa parte aqui, também faz parte da panela. E aí, às vezes, você pega aqui e fica um pouquinho ruim de virar, né? Mas, assim, fora isso, ela é perfeita mesmo. É da Icos. Depois eu posso postar lá nos meus stories para vocês darem uma olhada. Ela não é cara, essa panela.
A quantidade são 10 graminhas para cada receita, tá? Quando você só encontra um creme de leite, que no Brasil chama creme de leite de 17%. Mas então, como é que é o nome da menina do Cabo Verde? A Isabela. A Isabela. Vocês têm outras porcentagens, outras natas de creme de leite aí? Ou só tem mimosa? Como é? A Isabela. A Isabela. Soares. Me conta aí. Porque é isso que vocês têm que entender. Percebem a diferença que eu falei? A 35% ela é muito líquida. Mesmo ela tendo muita porcentagem de gordura, mas ela é muito líquida. Mas tem que ter aí essa média de 20%. Por quê? Também se ela for muito baixo o teor de gordura e muito pastosa, significa que ela tem muito amido modificado. E aí o seu creme vai ficar com aquele gosto de amido, vai ficar com aquela textura gelatinosa, né? E aí já não fica legal. Então vocês têm que observar isso, né? A qualidade do seu ingrediente baseado nessa porcentagem de gordura e na textura que ele tem também, tá? Muito líquido, você já sabe que vai precisar ficar muito tempo aqui reduzindo o creme. Boa noite! Onde posso comprar as espátulas de acrílico? Você pode comprar na Empapier, que é o nosso parceiro, e a gente vai liberar o cupom de desconto para vocês. E a Empapier tem vários utensílios importantes para vocês. Tem espátula, tem cake boards, que são os pratos para os bolos seguros, né? Que isso faz parte do processo de segurança da decoração do seu bolo, não é só estética, tá? E aí, no último dia, nós vamos estar liberando para vocês lá nos grupos os cupons que nós vamos ter, tá? Nós vamos ter, já posso falar, será? O que você acha, produção? Olha, a Isabel respondeu aqui que sim, mimosa, cremosa, 35% de gordura. Só mimosa, não tem outras marcas? Aqui tem mimosa também, mas tem outras marcas. Isso, são as que não são para bater. Exatamente. Culinária. É a nata culinária. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, gente? Nós estamos cozinhando o recheio, certo? Então, né, tem muita lógica aí a gente usar as natas culinárias para fazer os recheios. Eu só vou usar as natas ou creme de leite com 35% de gordura quando eu quiser bater chantilly, tá bom? Vai até 9, então é isso. Você vai ficar aí entre os 5, tá? Anotem aí para vocês saberem a quantidade para esse bolo de altura aqui. Temos que fazer 3 receitas do manual de vocês, tá bom? Anotem aí. E outra, anotem essas questões que eu estou passando para vocês, viu? Que nós vamos ter o nosso teste final. A Isabel não entendeu, é Empapier. Empapier. Tem tanto no Brasil quanto na Europa, tá? Então, assim, a gente está bem servido. Então, quem é do Brasil pode comprar na Empapier do Brasil e quem é daqui pode comprar Empapier Europa. Só que o cupom de desconto é para Europa. Por falar nisso, eu vou até verificar essa questão. Muito bom! Vou até ver se eu consigo cupom de desconto para o pessoal do Brasil também, na Empapier Brasil. Olha, a Isabel falou que infelizmente não. A Light tem 22%. Isso, então, Isabel, pode usar a Light. Se você só tem essas duas opções, a Light com certeza deve dar certo. Porque deve ser a opção que vocês têm culinária aí, né? Aí agora, passando no seu ecrã. Empapier.eu. Essa daí é a Empapier Europa, tá? Mas o pessoal do Brasil, não se preocupe que eu vou tentar resolver essa questão também.
Mas quanto ao sorteio que nós vamos ter hoje, que é a patrocinadora Empapier, nós vamos sortear tanto para Brasil quanto Portugal, tá? Olha aqui, vou extrair. Estou perguntando onde vai ser publicada a receita. A receita é enviada no grupo que você entrou, né, na hora que você fez a inscrição no evento, grupo no WhatsApp ou através do e-mail, tá? Mas o WhatsApp é mais certo porque você também tem que ativar o nosso e-mail como seguro para você poder receber o nosso e-mail, tá? Então, quem não ativou o nosso e-mail como seguro, vai lá na sua caixa de e-mail, vê se foi o e-mail para o spam e ativa ele como seguro, que é para você receber também, tá? Mas pelo WhatsApp, no grupo que você tá, você recebe sempre no dia seguinte a receita, tá? É o e-book. Cada aula você recebe a receita da aula. E aí, no final, nós vamos compartilhar com vocês o e-book completinho para vocês imprimirem de uma vez só, tá? Se comprarmos as natas, podemos usar logo ou tem que ser usadas frescas? Não entendi. Se comprarmos as natas, podemos usar logo ou tem que ser usadas frescas? Ah, entendi. Não, para fazer recheio não precisa resfriar as natas, tá? É usar logo. Aqui a gente está falando sobre recheio, tá bom? A nata, tudo tem que estar, massa e recheio, tudo tem que estar em temperatura ambiente. Nada gelado, nada de ovo gelado, leite gelado, fresco, né? Que aqui em Portugal se chama fresco, gelado. Nada de ovos frescos. É porque Brasil fresco é uma coisa, né? Significa. Até fugiu agora da minha memória. Fresco significa Ovos frescos significam novinhos, isso. Né? Acabaram de ser E colhidos. aqui, ovos frescos significa que estão gelados. Acho que aqui dá para os dois, né? Acho que serve para os Por dois. quê? Tanto para... Também, né? Acho que sim. É verdade. Quantos minutos você leva mexendo no fogo? Depende muito da onde. Por exemplo, eu não gosto de fazer nada em placa, tá? Vou logo revelando aqui para vocês. Eu prefiro chama de fogão. Ali na minha cozinha é chama. Em média, depende da quantidade, né? Mas é uma média de 30 minutos, 20 minutos. Eu sempre faço já quantidades maiores. Mas isso vai variar da receita que você está fazendo, tem muita coisa envolvida, tá? Por isso que não é o. Eu costumo dizer o seguinte: não é o tempo, é o ponto, tá? Não é o tempo, é o ponto. Você tem que, depois de certo tempo, você já vai começar a ficar esperta, já está chegando ali no ponto ideal. Isso sim. Mas não se baseia apenas por isso. Você tem que observar, porque justamente até a panela vai mudar isso aí. Porque se a sua panela é grossa, ela absorve bem o calor, né? Geralmente é até mais rápido. Agora, se a sua panela é muito fininha, além de queimar, ela vai demorar ainda mais para dar o ponto. Que dia minha flor vai mandar as receitas? Nós mandamos as receitas todos os dias seguintes após a aula, tá? Então, por exemplo, a aula de ontem já foi enviada hoje pela manhã a receita da massa cookie, tá? Agora, a aula de hoje, vocês vão receber amanhã, pela manhã, a receita do recheio de hoje, com as medidas certinhas. E aí, essa parte do modo de fazer, você vê aqui na aula. Pode usar as gotas de chocolate, sim. Você pode saborizar esse recheio aqui de diversas maneiras, tá? Então, aqui nós vamos usar, para quem chegou agora, o Oreo, biscoito Oreo.
Você entendendo isso daqui, você já consegue fazer muita coisa, mas também cada adição, ela tem um ponto. Aqui eu vou mostrar para vocês a adição de um biscoito, tá? Aí você já vai ver como fazer essa adição. Mas cada uma, por exemplo, o chocolate exige algumas técnicas importantes, tá? Lá dentro do nosso curso, a gente tem também recheio de ganache, que é uma ótima opção para os clientes que já não gostam tanto do paladar do brigadeiro, né? Tem também os cremes que são mais suaves, mas eu já adianto para vocês que o nosso brigadeiro, ele é extremamente equilibrado, né? Ele não é, ele tem aí um equilíbrio muito bom em relação ao dulçor, né? Que muita gente não trabalha dessa forma. Mas aqui, né, eu consegui chegar a essas medidas que são assim para mim ótimas, combinam muito bem, porque como eu falei, você tem que saber fazer bem uma massa, um recheio e uma cobertura, né? Tem que ser tudo um conjunto. Não basta você só saber fazer recheio, você tem que saber o conjunto e saber combinar esse conjunto. Esse conjunto não, esses itens, né? Saber combinar cada um. Cheguei tarde. Está a fazer doce de leite? Não, eu estou fazendo o nosso recheio base, que é o brigadeiro, que eu costumo chamar de creme de moça, né? Então, ele é uma misturinha das natas com o leite condensado. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que eu faço para envolver o Oreo, tá? O biscoito. Vai pegar a cadeira? O Ítalo tá caladinho hoje, né? É assim, gente, para mim, eu gosto de fazer sempre 2 receitas por vez, se for na mão, tá? Quem tem panela mexedora, a depender da panela, como o processo ali de rotação é mais rápido do que a gente que está aqui, né, manual, para ele ficar mesmo perfeito, eu gosto de fazer 2 receitas. Agora, se você quiser fazer as 3 juntas, também dá, tá? Também dá para fazer, mas tem que acertar e ajustar bem a temperatura, né? Já sabe que ela não vai ser a mesma temperatura que você faz os dois, vai ser um pouquinho mais alta, tá? Porque senão o seu recheio vai ficar cristalizado. Vocês sabem o que é um recheio cristalizado? O que foi? O Ítalo nem deu boa noite para vocês, né? Já, não dei? Deu, não. Tá, boa noite agora. Eu, hein? Ele talhou? Qual foi a nata que você usou? Isso mesmo. Qual foi a nata que você usou? Culinária. Ela não disse? 2 vezes eu fazer. Isso, açucarado, exatamente. Foi a Natana que falou isso? Pera lá, que tá passando muito rápido as perguntas. Foi 20%? Pode ser a temperatura. Se não for uma nata muito gordurosa, que às vezes isso acontece com a de 35 também. Com certeza você deveria estar fazendo um recheio com a temperatura muito baixa, e aí essa demora no processo acaba aquecendo demais a gordura por um longo período, e aí ela separa a gordura, né, dos líquidos que tem na sua receita, tá? Quantos graus deve estar o brigadeiro, por exemplo, se eu quiser usar a BIM para fazer? Quantos graus devo obter? Olha, quantos graus eu nunca medi, para falar a verdade para você. Eu posso medir, a gente pode medir aqui, porque como eu acabei de falar, é o ponto, né? Então, é através do ponto que a gente realmente identifica a textura correta do brigadeiro.
Agora eu já ouvi dizer que dá certo, mas eu não sei se é verdade, que na Bing dá certo. Não sei se fica como o meu, isso eu não posso garantir. Agora, assim, na placa eu não gosto muito, porque eu acho que ela aquece muito e depois para. Aquece muito e depois para. Eu estava procurando o meu termômetro para falar para ela. Não sei se está aqui nessas gavetas de baixo. Se eu encontrar o meu termômetro, aí eu vou falar para você qual é a temperatura. Vou fazer experiências. Isso mesmo, gente. A nossa cozinha, ela tem que ser o nosso laboratório sempre, né? É o que eu quero que vocês entendam. Não sejam reprodutores de receitas. Se eu fosse apenas uma reprodutora, eu não teria chegado até aqui. Porque, como eu falei ontem, eu contei um pouquinho da minha história. Quando eu precisei me mudar para Portugal, eu sofri muito com a diferença das coisas, dos produtos, né? E foi aí que eu percebi que eu não estava fazendo as coisas que eu poderia fazer além, entendeu? Eu saí de uma bolha, isso foi o que aconteceu comigo, né? Não precisa acontecer isso com você para você despertar para isso, mas foi essa situação que me fez despertar para isso. E foi quando eu comecei a estudar essas questões e entendi que eu precisava saber mais do que receitas. Eu precisava entender o porquê de cada ingrediente, né? Então é isso, vocês façam mesmo os seus experimentos. Olha, a Karina falou aqui que na Bimbi é entre 100 a 120 graus. A Bimbi funciona de forma diferente. Para quem está aí do Brasil, gente, a Bimbi é uma panela robô que faz aí várias receitinhas, né? Muita gente gosta dessa panela aqui. Ah, já estamos quase aqui chegando ao ponto. Ah, não, por que isso deve... Ah, já está de frente, agora não toquei. Vou tentar. Olha só como eu mexo aqui para vocês observarem, viu? Lateral e meio. Lateral e meio. Então, aqui eu estou sempre movimentando o meu creme e não me descuidando. Eu me descuidei aqui para falar com vocês e pegou ali no cantinho. Mas isso aqui é uma hora, gente, que vocês têm que estar concentrados. Nada de pegar no telefone. Quantas vezes eu já queimei recheio porque me distraí com o telefone? Não pode, tá? Porque isso aqui a gente queima, mas tem uma solução. Vou já contar para vocês o que faz quando você deixa pegar um pouquinho e aí depois fica aqui umas pelotinhas. Ah, já está quase chegando no ponto. A gente já vai já descobrir esse ponto ideal aqui. O brigadeiro branco, ele demora mais um bocadinho. Por quê? Aqui nós temos apenas os líquidos, né? Apenas. Então, ele não tem nada aqui para enrijecer além disso. Ele demora mesmo mais um bocadinho. Agora, quando você já tem outros ingredientes, é um bocadinho mais rápido. Quando já vai um leite nido, né? Super saboroso. Ai, que cheirinho bom, meu Deus do céu. Ó, nesse ponto aqui que tá, eu já deixaria para uma calda, sabe? Uma calda de bolo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá caindo em fio rápido, tá vendo? Então, caiu assim, reduziu, fio rápido, é uma calda de bolo. O que é importante para uma calda de bolo, você deixar um pouquinho de textura também.
Senão, fica muito ralinho e aí ela não fica firme ali em cima do bolo, fica aparecendo o fundo do bolo, tá? Leite nido é leite ninho? Exatamente! É que aqui em Portugal é leite nido, no Brasil, leite ninho. E os dois tem que ser integral, tá? Leite gordo, leite integral. Que é para dar sabor, porque o leite nido, quando a gente agrega na receita, nós temos que utilizar um que tenha sabor. E para ter sabor tem que ter gordura, né? A gente aprendeu isso na aula de ontem. O que mais? A Bimbi aqui em casa sou eu mesma. É isso aí, né, Beatriz? É muito cara a Bimbi, gente. A Bimbi é um investimento alto, mas muita gente diz que vale a pena. Só que assim, eu fico pensando, a minha pior parte é ter que pegar e cortar as coisas. Eu não sei se você tem que cortar as coisas para colocar nela. Se tivesse alguém que abrisse a geladeira, pegasse tudo e fizesse um robô assim, aí eu comprava. E ainda lavasse a louça. A máquina, né, gente? Aqui eu deveria ter feito só uma receita para ser mais rápido para vocês. Eu estou fazendo 2 receitas aqui. Mas lembrando que para o nosso bolo nós vamos precisar de 3 receitas, tá? Porque ele é um bolo de altura dupla. Ou seja, é como se a gente tivesse um bolo em cima do outro. Tá quase aqui, gente. Muita gente erra nessa questão aqui, ó. Chegou, dizem assim, quando tá desgrudando já tá no ponto. Nem sempre, tá? Isso aqui não é ainda um ponto estruturado para o seu recheio, tá? O que salva muita gente que usa esse tipo de ponto é que aqui em Portugal, por exemplo, a maior parte do tempo é frio, né? E aí faz a cinta de contenção com buttercream e ele mantém duro, né, por um longo período, porque geralmente a temperatura ambiente também está fria. E aí acaba ajudando a manter ali o creme no lugar. Mas imagina você que está na época aí de verão ou numa cidade quente, você erra o ponto do recheio, aí não dá, gente. Aí ele vai, mesmo com a cinta de contenção, ele vai para fora, tá? Olha só, estamos chegando no ponto, ó. O que acontece? O creme começa a soltar mais, tá? Ó, ele começa a soltar mais mesmo. E aí, eu já vou pegar aqui, para você ter certeza do ponto, eu vou tirar um pouquinho da placa, porque essa placa ela é horrível, ela queima muito fácil o recheio. Ó, e aí, ó, ele vai cair assim, ó, em blocos demorados, tá? Já vou desligar aqui, ó, de mais ou menos 2 segundos. 2. Ó, 1, 2, 1, 2. Eu tô contando junto com a caída. 1, 2, tá bom? E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mexer isso aqui para homogeneizar ainda mais o meu creme. É o mesmo ponto para a gente enrolar? Não, não é o mesmo ponto. Para enrolar, é além disso aqui, tá? Então, a gente tem vários pontos aí quando você vai fazer um recheio, um brigadeiro, uma calda. Não é a mesma receita, mas os pontos são diferentes, tá? Ó, então, quando eu paro aqui e dou essa mexida,
Gente, isso aqui faz toda a diferença, tá? Nossa, hoje tá um calor aqui. E aí, mexendo essa panela. E ainda... Então, deixou aberta a porta. E aí, esse calor subindo aqui, meu Deus do céu. Eu gosto muito de mexer depois isso aqui. Aí, pronto. Agora, gente, vamos... Deixa eu tirar essa placa daqui para vocês conseguirem ver junto comigo. Boto aqui na câmera para vocês olharem comigo aqui. Como é que eu faço quando eu vou saborizar o meu creme? Olha só, olha como ele cai e demora, tá vendo? Outra questão, ele forma um montinho aqui, ó. Tá vendo que esse montinho que cai, ele não se mistura com o restante? Ele permanece aqui, né? E também, além disso, né? Eu posso vir aqui, ó, tá vendo? E esse encontro, ele demora para acontecer. Ó. Eu faço esse caminho que chama caminho de Moisés, né? Ele demora para acontecer. Até porque eu desliguei o meu fogo, né? Ó. Tá? Olha o brilho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na câmera. Mas ele fica com um brilho lindo. E quando a gente mexe, ele dá uma amolecidinha, porque a gente ativa a gordura dele também, né? Agora, como é que eu faço quando eu vou precisar saborizar com um biscoito? Eu só iria saborizar quando eu fosse fazer a montagem do meu bolo, tá? Mas eu já vou colocar aqui, que é para vocês já verem junto comigo, né, como é que vai ficar o resultado final. Mas façam assim, toda vez que você for saborizar o seu recheio com algum biscoito, com uma bolacha, e você quer deixar ali os pedaços mais aparentes para o cliente sentir, é claro que ele não vai ficar crocante, tá, gente? Porque você está adicionando ele aqui em contato com a umidade. Então, ele vai perder a crocância, mas ele vai estar mais marcante ali na hora que o cliente morde, né? Então, se você quiser deixar ele assim mais aparente, aí você deixa para fazer essa união apenas quando você for realizar a montagem do bolo. Porque agora eu vou misturar, e ok, eu não vou misturar muito, mas amanhã, quando a gente for montar o bolo, eu vou precisar mexer o recheio para ativar a gordura dele, o brilho, e aí sim distribuir no bolo. E aí ele vai acontecer o quê? Vai dissolver, né? Vai misturar pelo creme todo. Então, essa é uma dica importante para você que não quer deixar essa característica, tá? Eita, sujei tudo aqui. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui o Oreo, botar todo. E aí, ó, como é que eu misturo? Eu tento não ficar mexendo muito, tá? Só mesmo a nível de conseguir envolver ele no creme. Porque a minha intenção é deixar alguns pedaços dele por aqui. Eu não quero que ele dissolva todo, tá? Ai, gente, esse recheio é tão bom e tão fácil, né? Digam aí pra mim o que vocês acharam. Olha essa maravilha aqui. Olha isso, meu Deus do céu. Agora eu vou ensinar vocês a guardar isso aqui. Vamos falar aqui sobre o armazenamento, tá? Dá uma organizada aqui. Pronto, agora para guardar, eu gosto de usar a película. Eu compro geralmente essas embalagens que vem assim já com corte, né? É ótimo para nossa produção. E aí eu uso um recipiente aqui para me ajudar nessa embalagem, tá?
Aí, o que eu vou fazer, ó? Vou puxar ele aqui e vou forrar aqui embaixo, tá? Fazer aqui. Como a vasilhinha ela é um pouco mais alta, então eu vou colocar dessa forma aqui também. Fazer um bercinho, né? E agora eu venho com o meu recheio. E aí eu já não vou mais ficar mexendo isso aqui, né? Porque eu não quero misturar esse recheio ao todo. Eu quero deixar uns pedacinhos da bolacha. Olha só, vou virar assim para vocês verem. Que delícia! E aí, assim, imagina que isso aqui é uma porção muito grande para o seu bolo. Ah, Jaline, eu uso uma receita para cada bolo. Ou então, eu uso duas. Aí você já guarda nas quantidades que você costuma utilizar, tá? Porque na hora de você abrir o pacote, você já abre a quantidade que você vai usar. Não vai abrir ele todo, tirar do frigorífico, da geladeira e depois ficar voltando. Hoje eu até mostrei lá nos meus stories para vocês sobre isso, né? Da gente já dividir, já porcionar aí de acordo com o método que a gente trabalha. E agora eu vou envolver esse recheio aqui, fechar todinho. E aqui, ó, tá prontinho para esfriar. E depois a gente precisa sempre deixar o recheio descansar, tá? Eu nunca vou fazer o recheio e usar no mesmo dia. Eu sempre vou fazer ele ou pelo menos pela manhã para usar à tarde, ou ideal um dia antes. Porque aqui, gente, o recheio ele ainda não cumpriu o seu processo de cristalização, tá? Ele ainda está numa textura que não é a textura real dele. Depois desse período, ele vai enrijecer um pouquinho e aí sim é a textura ideal para trazer a estrutura que o meu bolo precisa. Porque imagina, se eu já deixar esse bolo, esse recheio mais firme agora, quando eu montar o bolo e deixar o bolo descansar, até chegar ao cliente, vai estar um recheio muito duro. E aí não vai trazer a sensação que a gente quer para quando o cliente comer o bolo. É por isso que eu falo para vocês, gente, que não é só a receita que vai trazer o resultado e não é só eu saber fazer um bom recheio. Eu preciso saber fazer o conjunto, né? E é por isso que eu estou trazendo isso aqui no nosso evento para vocês e completando todos esses detalhes aqui lá no nosso curso de forma muito detalhada, tá? Então é isso. Precisa deixar descansar para você poder fazer a montagem no dia seguinte. Jari, eu quero saber onde comprar as bolachas já trituradas. Quando eu vou ao supermercado não encontro. As bolachas trituradas vocês vão encontrar apenas em mercados de grande superfície, que fazem venda de atacado, exatamente. Aqui eu compro no Macro, que no Brasil também tem, na Macro, né? Nunca sei qual é a pronúncia. Qual é a pessoa? Não, porque em Portugal seria venda... Que vende para revenda, assim. Não é retalho. Não é retalho. Tá? Por exemplo, Macro. Isso. Lá no Brasil tem muitas opções, Macro. Tá? Então, geralmente é nesses locais. Eu já compro o pacote dela triturada, porque sai muito mais econômico para eu fazer meus recheios, a massa. Macro, o biscoff, aquele biscoito Lotus biscoff, também tem nesse formato, tá? E é ótimo para sua produção. Atacado, beleza? Agora aqui, gente, se você quiser fazer vários recheios de sabores diferentes, você já deixa aqui a etiqueta com a data que você fez. Ah, já não vou usar amanhã, eu vou usar só depois. Tudo bem, você pode deixar no frigorífico. E a validade desse recheio, na verdade, ele dura até 2 semanas, mas eu sempre faço 7 dias, tá? Para vocês programarem dentro desse período.
porque eu prefiro sempre trabalhar com os ingredientes mais fresquinhos. Eu trabalho eles durante a semana, as massas, os recheios, faço com antecipação, mas não deixo assim por um longo período no frigorífico, tá bom? Até por conta desse processo de cristalização. Quanto mais passar o tempo, mais rígido e com aqueles cristais eles vão começar a aparecer, tá? Mas também dentro do curso eu mostro para vocês uma opção para quem quer trabalhar assim com uma validade maior desse tipo de produto, tá? Dúvidas até aqui? Me contem, gente, que calor, meu Deus. Vamos lá, agora é a hora de vocês me contarem aqui. E aí? Vou procurar esses sítios. Obrigada, Rosa Clara Soares e Márcia Gomes. Obrigada, Jair. Por nada, gente, por nada. Agora, sim, pode ser que tenha no Auchan, é porque eu não tenho Auchan aqui, e Leclerc, é uma questão de vocês verem, mas existem esses pacotes que eu acredito que sejam as bolachas que quebram, e antes eles descartavam, e hoje eles vendem dessa forma, e ajuda muita gente, né? Por exemplo, Nutella, tudo que eu posso comprar em potes maiores, muitas vezes precisa calcular, mas muitas vezes sai mais vantajoso para a gente, tá? A retalho, isso mesmo. Não, acho que é pão grosso. É assim, eu vou deixar boa pergunta, Ingrid. Aqui eu vou deixar ele esfriar, tá? Ele vai esfriar e depois eu já vou armazenar na geladeira, no frigorífico, tá bom? E aí, esse descanso que eu digo é porque ele vai precisar ficar aí nesse período até a gente realmente aplicar no bolo, para que a gente tenha a estrutura perfeita para o nosso bolo, tá? Que o seu bolo chegue intacto e saboroso, com as texturas corretas lá na mesa do cliente. Beleza? Mais dúvidas, gente? Vamos lá, que agora é a hora da dúvida. Tem dúvida, coloca aí pra gente. E já já a gente vai fazer o nosso sorteio, daqui a pouquinho. Essa película eu compro no Macro também, tá? No Brasil tem outras lojas que vendem, tem também. Olá, Pedro. Olha, um rapaz. Apareceu ali, ó. Então, deixa eu passar aqui algumas informações para vocês, já que vocês não têm dúvida, já perguntaram tudo na hora, né? Porque eu fiquei ali mexendo e a gente já foi tirando as dúvidas. Rosélia, Rosileia. Jale, você usa leite condensado do Lidl? Uso leite condensado do Lidl. Mas a questão é a seguinte, gente. Quem assistiu a aula de ontem, não é que eu uso o leite condensado do Lidl. É que é importante que ele tenha pelo menos 8% de teor de gordura. Mas é óbvio que a partir disso você também vai analisar algumas características. Ele tem uma textura, eu olho aqui para a tela, mas é para ali. Ele tem uma textura menos cristalizada do que por exemplo, o do Pingo Doce do Continente também tem 8% de gordura, mas ele já vem cristalizado ao fundo. Então, por esse motivo, eu não utilizo, não quero trazer uma cristalização, aqueles pedacinhos de açúcar para o meu creme. Então, por isso eu uso do Lidl, porque ele tem uma textura sedosa, ele tem a porcentagem que eu preciso e ele também tem um valor muito acessível. Então, ele é ótimo. Gente, vocês sabem que, né, eu faço muita propaganda do Lidl. Mas é isso, vocês têm que experimentar os produtos que existem na região de vocês, baseado nessas informações técnicas. Você já sabe que você tem que ter aí essa margem, por exemplo, da nata, do creme de leite, de 20% de gordura. A nossa colega lá de Cabo Verde não tem 20%, mas tem 22%, que já é uma margem próxima, não é 35%, por exemplo. Porque o 35 já vai trazer uma textura muito diferente do creme dela, né? No Brasil, é mais fácil de você encontrar o 17%, mas você já sabe como resolver isso. Você vai adicionar um pouquinho de manteiga na sua receita, uma média de 10 graminhas, né? Então, assim, essas informações vocês vão conseguir adaptar para qualquer realidade. Olha que quanta informação legal, né? Beleza?
Ok, gente, então é isso. Vocês estavam perguntando aqui, eu ouvi algumas perguntas relacionadas ao nosso curso, que vai abrir vaga no dia 12, que é o último dia, tá? Daqui para lá, a gente vai passar tudo para vocês. Como eu falei, a gente vai ter todos esses pontos que eu estou falando para vocês. Lá dentro do curso, nós temos em módulos, né, bem detalhados, mas vamos deixar para contar para vocês melhor no último dia, tá? Porque o foco aqui dessas aulas é ensinar a vocês chegarem nesse bolo perfeito, né, que eu prometi para vocês. E o que mais? Lembrando que o nosso evento amanhã nós temos uma aula muito importante. Quem aqui já teve dificuldade na hora de realizar a montagem do bolo? Quem aqui já teve algum problema quando foi entregar o bolo, começou a partir, começou o recheio vazar, né? Então, esses pontos a gente está construindo desde a aula de ontem, né? Uma massa estruturada, com recheio no ponto correto. Por exemplo, essa questão que eu perguntei de vocês aqui. Quem nunca teve aqui um bolo que, quando entregou, o bolo estava com aquelas barriguinhas assim? Já aconteceu isso com alguém? Que ele chama de gordurinha localizada, que o bolo tá cheio de buchinhos assim? A maioria das pessoas, né? Pois é. Isso aí, gente, é um dos grandes problemas que vocês encontram em acertar o ponto perfeito, né? Hoje vocês tiveram uma pitada aqui, mas como eu falei, lá no nosso curso a gente tem várias opções para vocês entenderem cada ponto e processo para vocês, para não acontecer mais isso com vocês, tá? Que é um dos principais pontos para você ter um bolo estruturado, tá? E aí amanhã eu vou te ensinar toda a montagem, o passo a passo, as grandes dicas, os grandes segredos para você conseguir montar um bolo alto. Se você conseguir montar um bolo alto desse, você já vai ter ideia de como montar um bolo mais baixo. Você vai entender como que a gente faz a estrutura desse bolo, tá? Porque além da montagem, nós vamos fazer também a estruturação dele para receber mais um andar em cima, né? Que é um bolo de altura dupla, tá? E depois, no próximo dia, no último dia, é o grande momento onde a gente vai espatular esse bolo, onde a gente vai ver como chegar no alisamento perfeito. E vocês é que vão escolher qual a cobertura que eu vou usar, né? Além de várias técnicas, as técnicas de arestas imperfeitas, sobreposição de camada e muito mais. Além de revelar para vocês, né, o valor do nosso curso, todo o conteúdo que vocês têm perguntado muito, o que vai ter, quanto vai ser, tudo isso a gente vai falar lá. Lá vai ter todos os módulos que vocês precisam para conseguir chegar ainda resultados mais lindos e resolver esses problemas que a gente tem falado até aqui, né? Que eu vejo aqui que é o problema de muita gente, né? O que mais que o pessoal está perguntando aí? O truque para raspar o leite condensado da lata sem estragar as espátulas. Ah, eu tenho esse truque. Não sei se eu vou revelar para vocês hoje, não. Será que eu falo? O meu truque é usar... Eu tenho essas espátulas menores aqui, ó. Então, eu só uso elas para raspar a lata de leite condensado. Porque as espátulas normais, do tamanho normal, elas são maiores que a lata e aí ela rasga a lata. É isso. Vamos agora, produção, para o nosso sorteio? Esse bolo dá para regar com a calda de açúcar? Com certeza! Amanhã eu vou ensinar para vocês também a calda que eu mais utilizo. E é uma calda, assim, que é muito difícil de fazer. Vou mostrar para vocês amanhã. Mas ela é a calda que eu mais amo, adoro e que combina com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Aula maravilhosa. Obrigada, Ana. Tem que experimentar, habituei nas espátulas. Mas olha, gente, não tô colocando regra para vocês, viu? Faz com a espátula, tá dando certo. Só no finalzinho você vem, tira do fogo como eu fiz e mexe com o fouet, ok? Não precisa mudar se tá dando certo aí o resultado nesse sentido. Olha que lindo esse recheio. Agora, gente, deixa eu só combinar uma coisa com vocês aqui antes da gente fazer o nosso sorteio, tá? Mais uma vez, né? Eu vou postar lá no meu Instagram uma foto da aula de hoje
E eu quero que vocês me contem o que foi que vocês aprenderam hoje, que mais assim chamou a sua atenção. Tipo, eu adorei a dica do não sei o quê, tá? Alguma coisa que vocês viram hoje na aula que fez muita diferença aí no processo de vocês a partir de hoje, tá bom? Quero que vocês me contem lá para eu ver se vocês estavam mesmo prestando atenção e se está fazendo sentido para vocês, né? Esse processo, tá? Vamos lá, tem mais pergunta, produção? Vamos lá? Vamos fazer o print? O que vocês acham? Aí a gente faz o sorteio e vamos descansar para amanhã, que amanhã é um dia maravilhoso, um dia importante, viu? Essa aula de estruturação, gente, é assim uma das aulas que eu tenho certeza que vocês nunca viram assim de forma gratuita, tá? Vamos fazer aqui o print? Ó, eu vou fazer aqui a pose, né, com o nosso recheio maravilhoso. E aí vocês depois printem, marca a gente lá. Eu amei, vi muita gente nova. Adorei conhecer vocês e a gente vai ver ainda mais. Vamos lá, vou fazer aqui. X. Captura de tela. X. Agora, um detalhe importante. Quando vocês forem retirar a película, muita atenção, tá? Quando vocês forem usar o creme. Tirar toda a película, tá? Cadê a nossa... Eu tô aqui, Beatriz. Não adormeci, não. O Ítalo tá calado, gente. Ele tá tão cansado, bichinho, porque a gente tá gravando com tudo para entregar para vocês o material que vocês precisam no curso. Que é muito... Vocês não imaginam o quanto de detalhe, quanto prolongado é o processo, tá? Ingrid, produção. Cadê a produção? Vamos lá fazer o sorteio? Vamos mostrar o que vai ser o prêmio de hoje? O que vai ser o prêmio de hoje? Que o pessoal vai ganhar. Hoje o nosso patrocinador, gente, é a Empapier, tá? Tanto Europa quanto Brasil. E hoje nós vamos sortear um pack de cake board sem logomarca, tá? Que é para você conseguir usar aí de forma livre. E aí você já vai conhecer o material deles. E aí depois você pode aproveitar o nosso cupom de desconto, tá? Eu tenho um cupom de desconto para vocês dessa loja aí. Olha só que legal. É um pack com 10 pratos em MDF para você já começar a sua produção com tudo. Quem é que quer ganhar esse prêmio de hoje, hein? Tá só começando. Amanhã vocês não imaginam como vai ser o prêmio. Vai ser Vou logo adiantar que vai ser um kit, tá? Vai ser um kit amanhã. Vamos lá, quem quer ganhar, coloca aí para mim. Quem é que quer ganhar esse pack para já começar a sua produção com bolos seguros e elegantes, né? Só concorre quem comenta, né? Só concorre quem comenta, gente. Vocês têm que comentar alguma coisa aí e deixar o like. Tá? Comentar e deixar o like. E aí o programa vai começar. Olha, só dos 52 pessoas que comentaram. Vocês têm que comentar qualquer coisa. Coração, eu quero, qualquer coisa. Porque o programa, ele vai reconhecer o seu nome a partir de agora, que foi que a gente abriu. Então, quem quer participar do sorteio, quem quer ganhar, independente se você é do Brasil ou de Portugal, você pode ganhar o pack de pratos em MDF, tá? Quem quer ganhar? Quem quer? Me contem aí. 65, 70. Tá quase, porque nós temos 103 agora ao vivo. Vamos lá. Quem quer? 73. Eu tô aqui 76. Vai acabar, hein? experimentando o recheio. Setenta e sete, 79. Muito bom. 81, tá quase.
Vamos lá? Vou contar 10, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos lá? Por favor. Ai, meu Deus. Quem? A Isabel. Isabel Soares. Isabel Soares! Parabéns, Isabel! Isabel, é o seguinte, você vai me mandar uma mensagem lá no meu direct, tá? E aí, a gente vai conversar quando que nós vamos fazer a entrega para você. Porque eu vou ter que passar, vou precisar dos seus dados, da sua morada, do seu endereço, tudo direitinho para a gente fazer o envio. A empresa em Papier vai fazer o envio diretamente para você, tá bom? Então, depois você me manda uma mensagem que até amanhã eu tô te respondendo, tá? Não sei se eu vou conseguir responder agora à noite. Beleza? Já temos aí uma primeira sortuda que já vai começar a sua produção com um kit, né, de pratos em MDF da empresa em Papier. E amanhã tem mais, gente. Amanhã é um kit muito maravilhoso. E além de você ver, né, mais uma forma aí de estruturar os bolos, né? Uma das formas de estruturar os bolos, principalmente esse bolo de altura dupla, que é a grande dúvida e o maior medo de muita gente. Então amanhã eu vou revelar isso para vocês, tá? Espero vocês amanhã no mesmo horário, tá? Brasil, 17 horas, Portugal, 21 horas, e a gente se vê, tá bom? Um beijão e não esquece de ir lá no Instagram agora e falar para mim o que você mais gostou de aprender na aula de hoje, que te chamou mais atenção e que fez a diferença para você na aula de hoje, tá bom? Um beijão, gente. Obrigada!